tem razão. E vamos ao Quem Tem Razão desta semana. O governo deve manter a política econômica liberal. Intervenções da Petrobras acentuaram desconfiança entre os investidores. E para debater esse assunto, contamos com a participação de Alexis Fontaine, que é deputado federal pelo Novo de São Paulo, e Carlos Zaratini, que é deputado federal pelo PT, também de São Paulo. Deputado Alexis Fontaine, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Zaratini. Deputado Zaratini, boa tarde. Boa tarde, Alexis. É um prazer a gente estar aqui hoje. Pois é, e vamos falar dessa questão da economia liberal, né? Houve muita desconfiança, muita discussão a partir do momento que o presidente determinou a troca da direção da Petrobras. Depois houve interferência também na questão tributária, mexendo em PIS/COFINS sobre o diesel, depois mexendo em outros tributos para compensar. Enfim, há uma desconfiança quanto à política liberal, além do atraso em relação à reforma administrativa, atraso em relação às privatizações. Eu queria começar com o deputado Alexis Fontaine falando sobre isso. Deputado, como é que o senhor vê a política hoje do governo, a política econômica, no sentido do que se esperava de uma política liberal? Então, está um verdadeiro estelionato eleitoral, porque não está indo no caminho que a gente espera, não estão andando as privatizações, está tendo interferência em presidência, de forma de fato, isso está indo na nós imaginávamos que seria esse governo. Agora, eu queria saber do deputado Carlos Zaratini como é que vê essa situação, sendo que o PT tradicionalmente se opõe a privatizações, e no caso da Petrobras, por exemplo, quando nós vimos as atitudes aí do presidente Bolsonaro, houve diretamente uma lembrança do que aconteceu no governo de Dilma Rousseff. Então eu queria saber como é que o senhor vê essa questão da política econômica liberal. Olha, o governo é um governo absolutamente desorganizado e desorientado. É um governo que bate cabeça e não consegue implementar qualquer política. É um governo que está destruindo todo o arcabouço jurídico, econômico, que foi construído ao longo de muitos anos e décadas. Então, ele está desmontando, destruindo e não está pondo nada no lugar. Se isso foi o ponto de vista liberal, realmente está tendo sucesso, porque está chegando a um ponto em que o Brasil está se desfazendo, se desmanchando. Agora, no caso da Petrobras, como é que o senhor avaliou a decisão de troca de comando, a preocupação com relação aos preços? Olha, a Petrobras vem fazendo essa política de paridade de preços internacional que é absolutamente nefasta. O custo de produção do petróleo e dos derivados no Brasil é muito menor do que o que está sendo cobrado, né? E isso não se resolve cortando ICMS ou qualquer outro imposto, porque da forma que está funcionando a paridade, vinculado ao preço internacional, que é ascendente, e vinculado à questão cambial, à política cambial, que também é ascendente, nós vamos continuar pagando cada vez mais caro. É necessário reformular. Evidentemente, a Petrobras tem que ter sua margem de lucro, tem que ter as suas condições de funcionamento e de investimento, mas, ao mesmo tempo, não pode jogar todo esse interesse que é unicamente dos acionistas privados da Petrobras, que tem ações nas bolsas, especialmente na Bolsa de Nova York, em realizar lucros com uma empresa às custas do povo brasileiro. Essa é a questão. Agora, deputado Alexis, como é que o senhor vê essa questão dos preços da Petrobras? O senhor acha que havia necessidade de alguma interferência? Eu acho que não tem que interferir dessa forma, da forma como está sendo feita, na canetada. Tem que deixar o mercado decidir. Eu discordo do novo deputado Zaratini, porque quem é dono da Petrobras é o povo brasileiro. Não são meia dúzia de acionistas, seja aqui no Brasil, seja lá em Nova York. Então, quando a Petrobras é usada para fazer política econômica ou para fazer populismo média com uma classe que, especificamente no caso, são os caminhoneiros, a gente acaba destruindo uma empresa que é um patrimônio nosso nacional. Se tivesse sido privatizada, tivesse aberto o mercado, aí sim a gente teria uma reorganização dos preços que seria muito mais, com muito menos variabilidade, muito mais constante, porque você tem competição. Quando você não tem competição, a composição de custos ela vem de cima para baixo, ela não tem nenhuma influência de mercado.
Agora, o deputado Zaratini concorda com essa questão da privatização e eu gostaria de lembrar, inclusive, que a equipe econômica ainda mantém como uma das prioridades da pauta econômica exatamente as privatizações. Tem a questão da Eletrobras, tem os Correios, não deve chegar ao alcance que o ministro Paulo Guedes tinha proposto, falando em arrecadação de até R$ 1 trilhão, mas de qualquer modo estão na agenda privatizações importantes. Olha, o que o governo vem fazendo é uma entrega dessas empresas a grandes empresas internacionais. No caso da Petrobras, por exemplo, o governo quer privatizar 8 refinarias. Se ele vender essas 8 refinarias, os compradores vão trabalhar com outra perspectiva, não de produzir e refinar no Brasil, mas de eventualmente até importar se for mais vantajoso para os acionistas e não necessariamente para o povo brasileiro. Então, o que se vai buscar, o que essa empresa que vai absorver as refinarias, como já absorveram a BR Distribuidora, como já absorveram a Transpetro, é a Liquigás, que controla boa parte da distribuição do gás de bujão, né? E o gás de bujão está carésimo, né? O que eles vão fazer? Maximizar o lucro. Esse é o objetivo de qualquer capitalismo puro, certo? É maximização do lucro e quando tem um poder monopolístico, maximiza o máximo que pode. Então, é necessário, sim, que a gente tenha uma empresa que pense no povo brasileiro. Não é fazer política, outro tipo de política que não a política do petróleo, de garantir combustíveis acessíveis para a maioria do povo brasileiro. O que se trata é disso. Nós precisamos garantir que o povo não tenha uma comida mais cara, produtos mais caros por conta de um transporte mais caro, né? O preço do óleo diesel no custo de produção dos produtos agrícolas era de 4% até alguns anos atrás. Hoje é de 8%. Quem é que paga isso? É o consumidor, que é o povo brasileiro. Agora, deputado Zaratini, antes de eu passar para Alexis Fontaine, eu queria fazer uma observação. Quando o senhor critica a questão de privatização, a possibilidade ou necessidade de intervenção dos preços para não seguir a paridade internacional, que acabou onerando demais o produto aqui do Brasil, o senhor concorda que isso bate, de certa forma, a posição do PT exatamente com a posição que se questiona hoje do presidente Bolsonaro? Olha, o presidente Bolsonaro não vai fazer o que a gente faria. Ele simplesmente trocou o presidente da Petrobras, colocou um general, né? Um general que, evidentemente, deve ser da sua confiança, deve ser mais próximo dele, né? Ele está tirando da área de influência do núcleo econômico do governo Paulo Guedes a Petrobras, mas eu não acredito, em hipótese alguma, que ele vá rever o processo de privatização ou vá mesmo rever profundamente essa política de paridade de preços. Ele vai continuar, né? O objetivo dele é continuar essa política. Ele está dando uma satisfação para os caminhoneiros, como tentando dizer, acalma aí que eu estou organizando, estou revendo, mas efetivamente não vai mudar o processo, porque o que seria fundamental agora para mudar a política é suspender a venda das 8 refinarias. Deputada Alexis Fontaine. Eu acho que tem que vender todas essas refinarias, tem que abrir o mercado, porque quando você tem competição, você tem de fato melhores preços para os consumidores. Eu sempre falo para meus amigos do PT e da esquerda que todo mundo, na hora que vai fazer compras, é um liberal, porque a gente quer comprar os melhores produtos, os melhores serviços pelos menores preços. O que o governo não está fazendo, que aí é a nossa grande crítica, está se perdendo nessa agenda. E, de novo, a Petrobras sendo usada para fazer média, como também já foi feita no passado, no governo PT, quando seguraram os preços de forma artificial, destruindo a empresa. Então, nós não podemos ficar brincando com empresas estatais para poder fazer política econômica ou populismo. É exatamente isso que quebra o valor. E temos que abrir o mercado, privatiza e abre o mercado, para não ter o problema de ter cartelização. O mercado livre funcionando bem, quem sai ganhando é o cliente, porque as empresas vão ter que ser mais eficazes e eficientes para poder entregar produtos melhores a menores preços. Deputado Zaratini. Olha, eu só queria debater aqui com o Alexis essa questão. A Petrobras, em 2014...
ela, como todas as empresas petroleiras do mundo, sofreram com uma queda violenta do preço do barril do petróleo. O barril do petróleo, até aquela data, ele vinha sendo cotado a mais de $100 e caiu repentinamente para $50, depois $30. Então, as dificuldades que a Petrobras passou, em primeiro lugar, deriva disso, de uma queda violenta do preço do barril do petróleo no mercado internacional. E, em segundo lugar, da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela atuou, evidentemente, combater a corrupção, mas muito mais do que isso, ela trabalhou para impedir que a Petrobras continuasse o seu trabalho de exploração do pré-sal. Então, a Petrobras deixou de fazer muita coisa, reduziu seu plano de investimento, hoje é uma empresa muito menor do que era, obtendo lucros à base do quê? Do desinvestimento, ou seja, da venda de ativos, não só de refinarias e de empresas, mas da venda, inclusive, de poços de petróleo, de campos de petróleo. Então, a Petrobras está sendo desmontada para garantir lucros que vão para os seus acionistas, né? E boa parte, ou a maioria das ações, já não se encontra mais na mão do governo, né? Então, isso tem que ser lembrado. A crise da Petrobras, ela não vem dessa política de querer ter uma política de contenção da inflação, mas exatamente do fato da queda do barril do petróleo. Deputado Alexis Fontaine, como é que o senhor vê essa discussão em relação à Lava Jato, em relação à Petrobras? Porque a gente vê que há uma resistência muito grande quando se fala em privatização, em diminuição do tamanho do Estado. Estão colocadas reformas importantes no Congresso, tem ainda a discussão que vai entrar na semana que vem do auxílio emergencial na Câmara, mas com a contrapartida de cortes de despesas, de gatilhos, uma PEC muito menos ambiciosa do que se previa, mas a gente vê uma resistência muito grande a que seria a agenda colocada pelo ministro Paulo Guedes, não é? Não, só queria fazer um parênteses, não sei se minha conexão está boa aqui, Denise, mas a Lava Jato apenas investigou a bandalheira criminalização, a corrupção generalizada ali na Petrobras, seja na exploração, seja na construção de novas refinarias, seja na indicação de diretores. Vamos lembrar tudo o que foi desviado do povo brasileiro, como a Petrobras foi saqueada por ser estatal. Ser estatal, porque se ela fosse privada, ela não seria saqueada desse jeito. Então não podemos começar a botar a conta na Lava Jato, que foi atrás de um grande crime, o maior esquema de corrupção do mundo. Isso já foi claramente colocado, né? E, novamente, eu digo, a Petrobras está focando naquilo que ela tem que focar, que é exploração, refino, distribuição, iniciativa privada. E mesmo na exploração, ela não tem capacidade, porque o Brasil tem uma das grandes reservas no pré-sal, e nós temos que poder permitir que outras empresas também explorem isso para gerar as riquezas para o Brasil, porque isso gera impostos, isso gera empregos, isso gera a exploração de um recurso que cada vez vai ter menos valor, porque com as novas tecnologias de energias renováveis, solar, eólico, a importância do petróleo, mesmo da bioeconomia, a importância do petróleo vai cair. Ou você pega essa janela e explora essa riqueza, ou essa riqueza não vai ter mais valor. Agora, nós estamos discutindo a questão da política econômica liberal colocada pelo ministro Paulo Guedes. Deputado Zaratini, o senhor discorda de todas as propostas que foram apresentadas, essa questão de diminuição do tamanho do Estado, de busca por maior eficiência, reforma administrativa, reforma tributária? Olha, evidentemente que a gente defende a busca de maior eficiência, a melhor qualidade do gasto público, a eficiência do funcionalismo. A gente é a favor disso. Nós discordamos da forma como o governo pretende fazer. O governo está procurando, por exemplo, nessas PECs que ele encaminhou ao Senado, né, tentando driblar a Câmara, e acabou ficando parada lá todo o ano passado, nada foi votado. Essas PECs, elas previam acabar com fundos importantíssimos para desenvolvimento do país, como, por exemplo, o Fundo da Ciência e Tecnologia. Elas previam desindexar
né, ou desvincular, melhor dizendo, a saúde e a educação, que são dois gastos básicos, desvincular do orçamento, desindexar o salário mínimo, desindexar as aposentadorias. Ou seja, são PECs que refletem uma visão de que o Estado tem que sair, na prática, de toda a gestão da economia, né? E principalmente de uma ideia de que o Estado tem que ser um impulsionador do desenvolvimento econômico e da distribuição de renda, né? Então, ao, por exemplo, investir na educação e na saúde, nós garantimos distribuição da renda, porque a gente garante uma escola pública, a gente garante uma saúde pública, um sistema único de saúde. Não se pode desvincular isso. Nós temos que manter exatamente esses gastos que são essenciais para o povo brasileiro. Agora, precisamos discutir o peso do pagamento da dívida no orçamento federal. A dívida pública, a dívida interna, ela tem que ser rediscutida, ela tem que ser equacionada, né? Tem que haver um plano de negociação com os credores no sentido de equalizar, reduzir essa dívida, reduzir o pagamento e permitir uma ampliação do investimento. E precisamos também de uma reforma tributária que cobre mais de quem ganha mais, dos bilionários, e reduza o imposto daqueles que não podem pagar e da classe média. Deputado Alexis? Eu acho que o governo Bolsonaro é tão liberal quanto o governo da Dilma, né? Ele não está entregando absolutamente nada do que a gente imaginava como austeridade. Reforma tributária, estou na mesma linha que o Zaratini, porque isso entrega para todo brasileiro um sistema que seja muito mais inclusivo, e concordo mesmo, o sistema brasileiro hoje ele é altamente regressivo, quem tem mais paga menos, quem tem muito menos paga muito mais, a gente tem que fazer uma reforma nesse sentido, para que inclusive gere muito emprego. Eu falo que não tem nada mais regressivo do que o desemprego, porque quem não consegue um emprego, ele simplesmente só paga imposto, ele não tem os rendimentos dele. Então, nesse aspecto, eu estou bem alinhado com o Zaratini, e nas questões aí de educação, na questão de saúde, minha preocupação maior é uma coisa importantíssima que passou agora, que é o novo marco do saneamento básico, que é atacar o problema da causa da saúde, né? A gente tem que concentrar nessa quantidade de esgoto in natura e falta de água potável que o brasileiro ainda está, com sistemas medievais. E isso passou, apesar de que foi uma oposição muito grande da esquerda, porque ela entendia que isso tinha que ser algo estatal, e nós já entendemos que o modelo estatal não funciona, tanto que nós chegamos até aqui sem saneamento adequado, sem água potável, por causa do modelo estatal. Então, deixa a iniciativa privada avançar e ela fazer entregas que têm que ser feitas para a gente melhorar. Mas esse governo está devendo, e muito, uma agenda liberal. Não pode ser considerado um governo liberal, de forma alguma. No máximo, está focando em alguns ministérios, algumas secretarias, que eu tenho conversas muito boas, que é a Secretaria da Previdência e do Trabalho, ou mesmo o Ministério da Economia, que faz um esforço muito grande de desburocratização, que aí eu também entendo que a esquerda também entende que a burocracia ela é excludente, ela acaba dando mais oportunidade para quem tem recursos e pode enfrentar a burocracia. Que o pequeno, o pobre, o simples, ele simplesmente é excluído da sociedade, perde a sua cidadania e não tem a menor chance de vencer na vida. Deputado Zaratini? Olha, como eu falei, nós somos favoráveis a tudo aquilo que dê eficiência, que modernize, que melhore a vida do povo. Por exemplo, agora tem projetos que estão sendo desenvolvidos, carteira de trabalho digital, carteira de motorista digital, são coisas muito boas, ajudam, desburocratizam, facilitam a vida das pessoas. Agora, eu também quero uma carteira de trabalho digital que corresponda a um emprego que tenha um mínimo de qualidade, ou seja, que garanta direitos ao trabalhador. Nós não podemos concordar que se façam reformas trabalhistas, reformas previdenciárias que reduzam esses direitos e que permitam apenas o aumento da exploração do trabalhador. Veja só o caso dos aplicativos, né? Hoje existem milhares de pessoas trabalhando em aplicativos de transporte, aplicativos de entrega. São pessoas que estão ganhando, muitas vezes, abaixo do salário mínimo, né? Então, não é possível, né, a gente conceber um país onde a gente tenha uma larga
parcela da população ganhando menos do que um salário mínimo, que já é muito baixo. E olha a pesquisa do IBGE, são quase 15 milhões de desempregados e quase 15 milhões de pessoas que trabalham menos do que gostariam de trabalhar e ganham menos do que precisariam, ou menos do que um salário mínimo. Então, é uma quantidade de gente, são praticamente 30 milhões de brasileiros e brasileiras que não são produtivos. Né? Não são produtivos não porque não querem, não são produtivos porque a nossa economia não lhes dá a oportunidade de produzir. Então, é necessário que a gente garanta um processo de desenvolvimento e, automaticamente, com isso, geração de emprego e empregos de qualidade, para que exatamente o efeito multiplicador desses empregos seja importante para toda a economia. Então, nós defendemos tudo que for uma coisa moderna, ágil, desburocratizada, mas queremos também entendemos também que esse processo passa por respeito ao trabalhador, por garantia de qualidade de vida para o trabalhador brasileiro. Deputado Alexis, eu gostaria que o senhor comentasse o que o deputado Zaratini colocou, mas eu queria falar também das expectativas que ficaram depois dessas mudanças, dessa polêmica toda em torno da política liberal ou não em execução pelo atual governo. Então, essas duas questões, por favor. Denise, primeiro, falando sobre essas expectativas, né, o Dream Team liberal está sendo desmontado, né? Ou já foi praticamente desmontado. Não temos mais Salim Matar, não temos mais Paulo Ebel, não temos mais Caio Megali, nós estamos com problemas aí no contato com o deputado Alexis Fontaine, vamos ver se melhora, né? Ele está com problema na ligação desde o começo, nós temos algumas interrupções, vamos ver se ele voltou agora. Por favor, deputado. Vou falar mais devagar, então. Então, o Dream Team liberal praticamente desmontado. Né? Não temos mais vários membros liberais, Salim Matar, Caio Megali, Paulo Ebel, não estão mais no governo. Na questão que o Zaratini estava colocando sobre emprego, os números são mais ou menos o seguinte: temos uma força de trabalho de mais ou menos 106 milhões de brasileiros em condições de trabalho. Temos mais ou menos 25 milhões de pessoas com CLT e 12 milhões, 13 milhões de funcionários públicos. Todo o resto são trabalhadores que não têm carteira assinada. Desempregados, subempregados, os bicos, todo mundo. Então é muito maior, Zaratini. Agora, o que aconteceu, eu vou falar uma coisa que até agride, mas a verdade é o seguinte: quem hoje tem CLT é uma elite brasileira. E a gente tem que ter uma forma de dar uma rampa de acesso para essas pessoas, para uma elite, para um CLT, mesmo que seja um CLT, salário mínimo. Eu concordo que o salário mínimo é baixo. Mas nós temos um mundo muito maior de pessoas que não têm nenhum direito, porque eles nem emprego têm. E esse é o precário de verdade. A verdadeira precariedade é o desemprego, é aquele que não tem nada. Então a gente tinha que ter formas que não... perdeu direitos. Não, eu quero direito ao trabalho. O direito ao trabalho não está sendo garantido porque está muito alta essa barra, com todos os direitos trabalhistas, com férias, 13º, fundo de garantia, um terço de férias e tudo mais. Infelizmente, a gente precisa fazer uma rampa de acesso e criar formas diferentes. Pessoas que trabalham por hora, pessoas que trabalham nos bicos, mas com uma carteira verde e amarela, que é uma das ideias do governo, para a gente fazer a verdadeira inclusão social, Zaratini. É muita gente que está fora, parte por causa do problema da reforma tributária, mas parte boas porque o sistema trabalhista hoje é de padrão europeu, com uma população que está no Brasil numa situação muito difícil. Nós temos que entender que a realidade não é CLT. Agora, deputado, em relação à incerteza que fica quanto à política econômica que podemos ter daqui para frente? Eu não acredito que ela vai ser mais liberal. Todo mundo que era liberal foi embora, Denise. O Dream Team liberal está reduzido a Paulo Guedes, talvez Carlos Alexandre da Costa e alguns secretários que são fiéis, pessoas muito boas, mas eles perceberam que o establishment, como sempre o Salim Matar falou, ele joga muito contra, é muito difícil. Eu tenho dificuldades em acreditar que mesmo apresentando projetos de lei de privatização dos Correios, da Eletrobras, de que isso consiga sair de fato. Deputado Zaratini. Olha, essa equipe econômica liderada pelo Paulo Guedes
eu outro dia até disse isso, ela não é uma equipe de economistas, é uma equipe de negocistas. Eles gostam de fazer negócio, eles sabem fazer negócio, mas eles não têm uma visão do país, eles não têm uma visão de desenvolvimento do país. Essa visão de desenvolvimento, ela implica em conhecer as desigualdades do Brasil, não apenas as desigualdades de renda, as desigualdades sociais, mas as desigualdades regionais, as desigualdades que existem entre o Sudeste, entre o Nordeste, o Norte, quais são as características e como criar um plano de desenvolvimento. Esse governo não tem absolutamente nenhum plano de desenvolvimento. O que ele fala é o seguinte: eu vou desmontar o que existe, eu vou destruir o que existe. E não diz o que vai colocar no lugar, porque ele não sabe o que colocar no lugar. Então, o Alexis, que é um liberal e que defende o liberalismo, e eu vejo as falas dele na Câmara, sempre são muito bem embasadas dentro de um ponto de vista do qual eu discordo, mas ele se decepciona exatamente porque esse governo não traz nenhum plano, não traz um plano liberal, ele traz um plano de desmonte, que vai favorecer negócios que não sabemos quais são. Nós estamos aí com uma denúncia agora de que essa troca de presidência da Petrobras levou a uma manipulação na Bolsa de Valores, com opções de compra de ações da Petrobras, com inside information. Então isso tem que ser tudo investigado. De onde saiu? Foi feita uma reunião no gabinete do presidente com poucas pessoas. Quem é que informou? Quem é que passou essa informação à frente? Então são questões que a gente vai vendo que a cada dia aparecem, que saltam aos olhos. Então nós precisamos menos um governo negocista e mais um governo que pense o Brasil. E, lamentavelmente, os militares que tanto estudam, fazem cursos, se aprofundam, né? São cursos e mais cursos que os generais fazem, mas não tem mais nenhum projeto de desenvolvimento para o Brasil. E, lamentavelmente, eu achava até alguns anos atrás que haveria na cabeça dos militares algum pensamento sobre um desenvolvimento nacional. Mas não, realmente não existe. Um minuto para encerrarmos, deputado Alexis Fontaine, por favor. Denise, agradeço novamente o convite. O Zaratini é uma pessoa muito boa de debater, muito lúcido também. Temos pontos de vista diferentes sobre as soluções do Brasil, mas acho que a gente quer um Brasil que seja muito mais inclusivo para todo mundo trabalhando, não simplesmente na distribuição. Realmente, para mim, tem sido uma decepção esse governo nas entregas. O discurso até ainda bonito, mas as entregas estão atravessadas e, infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro tem sido uma grande decepção. Apesar de que não era minha convicção, eu realmente votei nele para que não fosse eleito o candidato da esquerda, porque eu não queria a continuação daquele governo que vinha apresentando tantas falhas na corrupção, né, principalmente a questão de corrupção, mas ele está se comportando como um atorzinho que vai interferir em tudo que incomoda ele no populismo dele. Isso é muito ruim e isso faz muito mal ao Brasil em todos os aspectos. Deputado Zaratini, um minuto também para fecharmos. Denise, muito obrigado aí pela oportunidade. Queria cumprimentar mais uma vez o Alexis, que a gente debate muito lá na Câmara, mas uma coisa a gente tem em comum: a gente defende o direito democrático aí de todas as correntes de opinião se expressarem em nosso país e fazer esse debate, que é um debate que sempre a gente ouvindo e trocando ideias e se confrontando até politicamente, a gente acaba evoluindo, né? Todos nós evoluímos. Então eu queria dizer que o governo, lamentavelmente, está levando o Brasil para esse desastre, né? A gente precisa corrigir esse rumo, né? O Congresso tem uma grande responsabilidade. E é isso que a gente tem dito. Nós precisamos priorizar a superação desse momento terrível que o Brasil está passando, né? Onde nós estamos aí aumentando a pandemia, aumentando o número de internados, o número de pessoas que falecem, e nós precisamos resolver o problema da economia justamente garantindo que as pessoas possam sobreviver. Perfeito, porque deputado, quando isso é garantido, o Brasil vai e anda para frente. Muito obrigado, viu?
E fechamos por aqui o nosso debate. Quem tem razão de hoje, que discutiu: o governo deve manter a política econômica liberal. Contamos com a participação de Alexis Fontaine, deputado federal pelo Novo de São Paulo, e Carlos Aratini, deputado federal pelo PT, também de São Paulo. Muito obrigada aos dois pela participação no debate.